pé, possível. Reverência à palavra, né? Glória a Deus. Eu estou com a outra versão, eu tenho que ganhar a Bíblia do pastor aqui, né? Glória a Deus. Aleluia. Então, a versão é um pouco diferente, mas é a mesma palavra, né? Glória a Deus. A partir do versículo 1, Samuel disse a Saul, vou abrir aqui um parênteses, o tema da mensagem é rejeição. Grave, mas é para alguns. Samuel disse a Saul: eu sou aquele a quem o Senhor enviou para ungí-lo como rei de Israel e povo dele. Por isso, escute agora a mensagem do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei os amalequitas pelo que fizeram a Israel, atacando-o quando saía do Egito. Agora vão e ataquem os amalequitas e consagre ao Senhor para destruição tudo que lhes pertence. Não poupe, mate homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, ovelhas, camelos, jumentos. Então convocou Saul os homens e os reuniu em Telaim, 200.000 soldados de infantaria e 10.000 de Judá. Saul foi à cidade de Amaleque e armou ali uma emboscada no vale. Note bem, no versículo 14, Samuel, porém, perguntou: então, que bolido de ovelha é esse que ouço com meus próprios ouvidos? Que mugido de bois é esse que estou ouvindo? Respondeu Saul: os soldados os trouxeram dos amalequitas e eles pouparam o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificarem ao Senhor, o teu Deus, mas destruíram totalmente o restante. Samuel disse a Saul: fique quieto, eu lhe direi o que o Senhor me falou esta noite. Respondeu Saul: dize-me. Samuel disse: embora pequeno os seus próprios olhos, você não se tornou o líder das tribos de Israel? O Senhor o ungiu como rei sobre Israel e o enviou numa missão, ordenando: vá e destrua completamente o povo ímpio, os amalequitas. Até aqui. Senhor Deus, oro a Ti que enriquece a minha alma, o meu espírito, com a Tua unção, para transmitir ao Teu povo o que o Senhor quer falar. Que a bênção do Senhor esteja na vida de todos, porque a Tua palavra é fogo puro para nossas vidas nessa noite. Em o nome de Jesus, toma essa igreja nas Tuas mãos, para que todos sejam abençoados em Teu nome. Amém. Podeis sentar. A leitura é muito extensa, eu achei melhor parar. Irmãos, olha bem, Saul era um bom homem. Ele estava trabalhando, caçando uma jumenta do seu pai, e mais uma pessoa o acompanhava, e não encontrava. Então o rapaz que era o seu auxiliar disse: olha, aqui nessa região tem um homem de Deus, um profeta, vamos lá, possivelmente ele vai nos
a jumenta. E nós não vamos perder tempo. Bom conselho, procurar o homem de Deus. É ótimo, é o que nós devemos fazer. Você conhece algum homem de Deus? Algum homem cheio do Espírito Santo? Alguma mulher cheia do Espírito Santo? Para você se aconselhar, não tomar uma decisão errada. Porque Deus está nos seus filhos. Deus escolhe homem, escolhe mulher e dá a eles dons. E esse dom que Deus dá não é para a si próprio, mas é em benefício do seu povo. Então vocês estão aqui nessa noite porque Deus deu dons a homens nessa noite para vos beneficiar. E se vocês crerem na mensagem que eu estarei transmitindo, Deus te abençoará de acordo com o propósito que você tem no coração. Porque Deus teve misericórdia de mim e me chamou quando eu tinha 15 anos e me deu um dom e veio me dando mais dons. Hoje tenho 79, graças a Deus. Muitos não chegarão porque o arrebatamento está bem perto. Então é o seguinte, e Deus tem me abençoado, porque a bênção de Deus para mim é que eu permaneço na palavra. Essa é a grande bênção. E a segunda bênção é que eu estou atrás dele, cumprindo a palavra, fazendo a Bíblia funcionar primeiro na minha vida. Não é na vida dos meus ouvintes, é na minha vida. Se não houver unção aqui, não passa para lá. Então Saul era um homem que estava andando e recebeu um conselho e atendeu o conselho, e aquele profeta disse: Deus te escolheu para ser rei em Israel. Ele não estava procurando, não, ele nem pensava, nem sonhava, mas Deus estava de olho, porque está escrito aqui, ó: os meus olhos procuram os fiéis da terra. Agora tem um grande detalhe: permanecer fiel. Essa é a grande diferença. Nós, eu e o pastor Elcio, nos conhecemos há 50 anos na fé. Glória a Deus por isso. Na fé. Então é o seguinte: o Espírito Santo nos dá essa honra de nos encontrar e cumprimentar com a paz do Senhor. Então, glória a Deus, isso aí é bom. Quantos eu tenho foto lá na minha casa de mais de 40 anos, de 1966, que eu olho na foto e fulano aqui, ó, não está mais, ciclano aqui não está mais no mesmo caminho. Mas graças a Deus eu permaneço no caminho. Então o que acontece é que ele foi ungido rei. Ele saiu da sua casa um homem simples e voltou para sua casa como rei, cheio da unção do Espírito Santo, e tomou posse em Israel, porque o Espírito de Deus apoderou dele. A unção de Deus é o Espírito Santo na pessoa. Deus te dá capacidade para a função que Ele te chamar. Se você quer saber se você tem uma chamada, olha os desejos do seu coração, o ânimo que há em você, a sua conduta e a sua postura. Você saberá se você é chamada ou se não é. Porque tem muitas pessoas enganadas, ocupando lugar que Deus não colocou.
Então, os dias passaram e o profeta voltou na casa de Saul, agora o rei Saul, e disse: Deus está te ordenando que você vai ao arraial, a cidade dos Amalequitas, e destrua-a totalmente, limpa do mapa. Teve um irmão que falou: mas que Deus é esse? É o meu Deus. É o meu Deus que vai pôr fogo nessa terra e vai queimar todos, mas antes de pôr fogo, Ele vai me levar para o céu. Vai levar você também? Aleluia! Porque vai me levar. Capítulo 3, versículo 10 de Apocalipse: ai dos que habitam sobre a terra. A Bíblia fala, mas nós não estaremos mais na terra. Se guardarmos a palavra, lá está escrito: eu também te guardarei. Glória a Deus. Aí você lê o Salmo 91, que é um dos mais conhecidos. Lá está escrito: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. No esconderijo de Deus ninguém te acha. Satanás não te encontra. Não te encontra. Porque você está debaixo da asa do Altíssimo. Glória a Deus. Antes dele chegar em você, ele tem que passar pelo Senhor, e ele não passa. Ele sabe que ele não passa. Quando ele vê aquela grande luz, ele não vai, ele não prossegue. Então fique na luz do Altíssimo. Então recebeu essa missão: vai lá e destrua totalmente. Eu quero vingar, você não pode vingar, eu não posso vingar, mas Deus disse: a mim pertence a vingança, a Ele pertence a vingança. Tudo que a pessoa planta, Ele colhe. Ninguém é obrigado a plantar, mas é obrigado a colher. Mas se você se arrepende, Deus é muito bom. Deus é muito bom. Você arrepende porque plantou coisas ruins, Deus vai destruir aquilo que você plantou e vai te dar a oportunidade de você renovar sua vida e plantar agora, daqui para frente, coisas boas, coisas maravilhosas, ótimas. Se você era aquela pessoa que tinha ódio, mágoa, raiva, agora o Espírito Santo troca tudo isso dentro de você, e você ama as pessoas, e você deseja o bem para as pessoas, e você ama ver uma pessoa bem, e você ora para quem está mal, porque Deus trocou, mudou a sua natureza. Você não crê? Quer Bíblia? Então vamos para Nabucodonosor, lá na Babilônia. Ele era um homem normal, mas Deus trocou o coração dele para ter desejo de comer capim, e ele não tinha mais prazer de morar no palácio. Foi para comer capim. Mas tem milhares de exemplos na Bíblia de pessoas. Vamos para Paulo. Paulo perseguia a igreja, Paulo maltratava as irmãs, pegava pelos cabelos e arrastava e prendia, concordou com a morte de Estevão. Mas Deus encontrou com ele e mudou a natureza dele. Como é que Deus muda a natureza de uma pessoa? Batizando ela com o Espírito Santo. Quem não é batizado com o Espírito Santo não consegue amar a Bíblia Sagrada, não consegue cumprir, não sente no seu coração o desejo de mudar de vida. É porque você não tem a fé de Jesus Cristo. Seja quem for que estiver me ouvindo, não adianta. Se não há esse desejo, Deus não pode te dar a bênção se você não busca. Está escrito: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar
buscar a minha face e converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu e sararei a sua terra. Glória a Deus. Então, meu amado irmão e irmã, o nosso amado irmão aqui, Saul, ele cresceu. Ele agora ele não estava andando mais na vontade de Deus. Tem muitas pessoas que lê a Bíblia, mas ele se acha superior à Bíblia. Ele cria uma doutrina, um dogma, um credo. Tem milhares de pastores criando doutrina que não está na Bíblia. Isso é heresia. E isso tira as pessoas do arrebatamento. O que é uma heresia? É pregar o que não está escrito e deixar de pregar o que está escrito. Então, Saul recebeu ordem de Deus. Aí ele foi. Deus mandou limpar, acabar com aquela nação. E aí, ele trouxe os bois, trouxe ovelhas, trouxe camelo, creio, e trouxe o rei daquela cidade vivo. E Deus disse, de noite lá, Deus visitou o profeta e disse: Saul não está fazendo a minha vontade, vai lá. E chegou o profeta na casa dele no outro dia cedo e disse: Saul, fizeste como o Senhor mandou? Ele era mentiroso também, porque antes de você pecar, o espírito de mentira pega você. Você sempre tem uma desculpa porque pecou, porque fez isso ou fez aquilo, porque está vestindo dessa maneira, porque está se comportando dessa maneira. O espírito da mentira, o espírito do engano, o espírito da trapaça, o espírito perverso pega a pessoa, e ele tem sempre um motivo. E Saul teve um motivo, falou que foi os soldados. Ora, ele que era o rei. Então o que acontece? Que o profeta de Deus já sabia, porque Deus já tinha falado. Deus sabe da sua vida. Deus sabe se essa mensagem está sendo direcionada para você. Você não pense que o pastor adivinhou. Não pense que o pastor sabia. Não. É Deus te amando e falando com você. É Deus tendo misericórdia e falando com você. A pior coisa que tem é o silêncio. Quando você fala e a pessoa não ouve mais. Então, o profeta disse: que balido ou rugido de ovelha, de gado que eu estou ouvindo. Mas estava longe o gado. Como é que o profeta ouve? Deus trouxe o som ao ouvido de Samuel. Trouxe. Samuel ouviu o gado, ouviu as ovelhas, ouviu o rugido deles, e disse: que é isso, Saul? Ora, se ele estava de boa intenção, ele tinha ido antes do profeta vir na sua casa, ele ia na casa do profeta e dizer: eu pequei, eu errei, eu permiti os soldados trazer ovelhas e gado para o holocausto, para o sacrifício. Ele não foi nada. Se você tem mesmo o temor de Deus, você não vai esperar passar pela grande tribulação. Você vai consertar sua vida hoje. Você vai entrar num novo propósito agora. Você vai tomar uma decisão de mudança agora. Porque você não sabe se amanhã você vai estar no caixão ou não. Quem está com vontade de acertar é o bom pagador. Não precisa de chegar o bilhete lá não, para cobrando não. O senhor não vai pagar não? Ligar, pegar o telefone e ligar: ei, fulano, venceu ontem de ontem. Não, você é bom pagador. Você liga, houve um imprevisto, você liga e diga: ó, eu vou te pagar 2, 3, 5 dias depois do vencimento. Se você é um cristão, você vai a Deus e diga: perdoa-me, Senhor, tem misericórdia de mim.
Deus com a roupa que você se veste? Você não tem temor de Deus do ambiente que você frequenta? Você não tem temor de Deus dos lugares que você está, com quem você anda? E tem um ditado que diz: me diga com quem anda, eu te direi quem és. Mas a Bíblia fala: andarão dois juntos se estiver de acordo. Leia o Salmo primeiro, olha. Olha, bem-aventurado é aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores, mas ande e tem o seu prazer na lei do Senhor. Então, igreja, mas por que, pastor? Eu estou pregando uma mensagem que te prepara para o arrebatamento. Eu não tenho outra mensagem. A mensagem do dia é esta: nós estamos esperando para qualquer hora ir embora dessa terra. Glória a Deus. E por isso a mensagem do Senhor é essa: mudança, santificação, mudança de vida. O profeta falou para ele: os soldados jogou a culpa, igual Adão, né? Jogou a culpa em Eva, e Eva jogou a culpa na serpente. Você vai jogar a culpa em quem? Irmão, encara você mesmo. O maior inimigo que você tem é você mesmo. Essa carne aqui não é crente. Um dia, quando eu estava fazendo o curso de teologia lá no Rio, umas irmãs me chamou para ir para a praia. Eu falei: minha irmã, minha carne não é crente não, tá? Isso foi em 1975. Posso até falar o nome dela, acho que a vez já passou para a eternidade, o pai dela já. Eu sei que ele era diretor, não vou falar o nome não, mas era o diretor da casa publicadora da Assembleia de Deus. Era uma pessoa bem de situação. Falou: você é o quê? Por que você não quer ir? Eu falei: porque minha carne não é crente. A carne e o sangue, a Bíblia diz que não herda o reino de Deus. A sua não vai herdar. Por que tanto zelo pela vontade da carne? Sai, Satanás, expulsa ele. Eu falei: a minha carne não é crente. A outra falou para mim assim: pastor, o diabo me enfrentou, mas é bom que o diabo venha para ele saber quem é ele que é. Falou assim: eu só não te derrubo porque eu não quero. É atrevida, né? O diabo é atrevido. Eu falei: tenta, Satanás, vem, tenta. Irmãos, você tem que andar de pescoço erguido. O Espírito Santo está em você. Aleluia! Glória a Deus! Eu estou contando um pouco da história da minha vida. Eu falei: tenta, Satanás, venha. O diabo, quem falou na boca dela foi o diabo, é claro. Não foi o Espírito Santo. E ela era membro e trabalhava na igreja, no ministério, como uma missionária. Então, irmãos, Saul, ele era insubordinado. E Deus mandava ele fazer uma coisa e ele achava que a ideia de Deus ainda não... Tem pessoas que acham que a Bíblia está incompleta. Que ainda, irmão, isso aqui não é assim não. Nós temos que chamar um mestre, um superdotado aí, um que formou lá em Raiva, né? Para interpretar a Bíblia. Não! Nós precisamos, pastor, ela estava falando para mim, é do Espírito Santo. Quem é que está qualificado aqui para trabalhar no ministério desse obreiro aqui? Se vocês não têm o Espírito Santo, é melhor ir para casa. Desista. Tira o apelido de pastor. Que é apelido só. Glória a Deus. O diploma vocês ouviram na escola hoje. O diploma é o Espírito Santo. Glória a Deus. Quando eu fui consagrado a diácono, com 17 anos de idade, esse irmão, nós vamos consagrar ele? Vamos, ele recebeu o Espírito Santo, recebi com 3 meses de fé. Deus mudou a minha natureza. Então, irmãos, Saul não achou que a ordem de Deus não estava correta. O profeta esqueceu talvez o profeta, né?
Esqueceu. Será que Deus esqueceu de escrever alguma coisa aqui para você? Hein, irmão? Olha para mim. Olha todos para cá. Olha. Hein, obreiros? Será que Deus esqueceu? Será que está faltando alguma coisa aqui? Hã? Aqui é Deus. Deus é completo. Presta atenção na palavra. Porque talvez você vai sair daqui, se você não ouvir a palavra, pior do que você chegou. Aqui é casa de julgamento. Mas não é eu nem o pastor que julga, é Deus. Está escrito aqui, já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. Tem irmão que falou, o senhor julga, eu não. Quem julga é a palavra. A palavra que julga. Glória a Deus. Então, meus amados irmãos, Saul era um insubordinado. Olha, quantos nós temos? Eu quero dizer, eu tenho muitos anos de fé, são 64 anos pregando. A maioria dos pastores estão pregando o que ele acha que deve pregar. Não é assim. É aqui, ó. Nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que sai da boca de Deus. Não é da minha boca, não, é da boca de Deus. E o que sai da boca de Deus não entra em atrito com a Bíblia, não. O que entra em choque com a Bíblia é eu que estou falando, mas o que não entra é Deus. Então você deve aceitar a palavra de Deus. Saul era insubordinado. Então, ele já tinha feito outra desobediência, né? Lá em Gilgal, né? Gilgal. Os inimigos veio, os filisteus, e ele sentiu, a fé dele estava, acabando, porque o medo é do diabo, viu, irmãos? Olha para mim, olha para cá. Você veio para o culto. Olha bem, o medo é de Satanás. Deus dá coragem para você. O pastor falou, Brasil brasa, né? Você tem que ser fogo, como disse Deus para o sacerdote Josué. O anjo disse, ele não é um tição apagado. Tem lenha que a gente tem que dar uma sacudida. Vocês já tiveram fogão a lenha? Eu já, minha mãe. Aí tem que pegar o pau lá e mexer, e a labareda levanta. Tem que soprar para pegar fogo. Mas estou soprando aqui, o Espírito Santo está soprando a palavra. Glória a Deus. Ah, irmãos, lá em Gilgal, os filisteus veio, e ele, tremendo, por quê? A ausência de Deus. A ausência de Deus. O médico disse para mim, pastor, há 6 anos, né, Elizabeth, mais ou menos, o médico descobriu a infecção na coluna aqui, grave, na coluna, ossa mesmo aqui, dentro da coluna, e falou, você está com medo de morrer? Eu falei, não, quem está é você, porque eu tenho o Espírito Santo. Eu deixo esse corpo, eu tenho outro corpo me esperando. Aleluia. Você não tem. Preguei para ele. Ele ficou olhando para mim e falei, eu não tenho não. Estou com medo não. Você está com medo de morrer, irmão? Aleluia. Glória a Deus. Deus quer ver um povo animado, estimulado, cheio de força, de alegria. Deus não quer um Saul aqui dentro hoje. E aí, irmão, Samuel disse, porque ele tomou lugar. O sacerdote não chegava, Deus fez o sacerdote atrasar. Às vezes Deus faz alguma coisa com o pastor Elcio aqui, para ver a atitude dos obreiros. O pastor não vai estar lá, então vem a metade da igreja. Você sabe, a fé de vocês é nele ou nele? Se for nele, está errado. Tem que ser nele. Glória a Deus, eu nunca vi ele pregar ele, graças a Deus. Nem o outro pastor aqui, nem aquele outro, aliás, nenhum aqui que eu vi pregar, pregou eles. Pregou Cristo. Aleluia! Glória a Deus. Se alguém chegar aqui e achar que ele é importante, vocês podem mandar ele embora, porque só existe um importante. Aleluia. E Saul, o sacerdote não chegava,
ele resolveu ser sacerdote. Ei, irmãos, olha para mim. Pastor não chegou. E aí, você vai ocupar o lugar que Deus não te chamou? Aí eu vou ler para você aqui, ó, em Hebreus capítulo 4. Ninguém toma para si essa honra, a não ser os que são chamados por Deus como Arão. Nenhum de vocês, nem eu, ninguém pode tomar esse lugar aqui, ó, se o Espírito Santo não estiver nele. Esse lugar aqui é para quem tem o Espírito Santo. Alguém pode pensar, o pastor está se exaltando. Não, eu tenho o Espírito Santo sim. Ele me guia, ele me domina. Quantos leu a Bíblia essa semana? Não vou perguntar hoje. Amém. Porque hoje eu li, todo dia eu leio. Você orou hoje já? Levantou cedo, orou andando dentro do carro? Glória a Deus. Eu fico feliz de ver o povo animado. Aleluia. Glória a Deus. Pedi até o pastor Nelson para escrever um livro dele, sobre a história da vida dele aqui. Glória a Deus, porque eu conheço a história, né? Quem mais conhece é a mãe dele que está ali. Aleluia, glória a Deus. E a esposa que está lá atrás. Glória a Jesus. E eu que conheço ele antes de casar também. Glória a Deus. Então, irmãos, Saul deu uma de sacerdote. Tem irmã que quer dar uma de sacerdotisa. Que eu conheço na Bíblia, sacerdotisa, só uma feiticeira lá, quando chamou Samuel, né? Aquela feiticeira lá, que eu conheço na Bíblia, foi. Então, meus irmãos, ele já estava acostumado. Aí ele veio a segunda, aí veio agora. Aí o que a voz do Senhor falou para ele? Ele ficou revoltado, porque Deus falou: eu tenho tirado você do trono, tirado você do lugar que eu coloquei. Deus tira. Deus acende fogo e também apaga fogo. Deus faz e desfaz. Deus prometeu para Moisés que ele ia até a terra de Canaã. E Moisés não entrou em Canaã. Mas por que ele não entrou? Porque Deus mandou ele falar com a rocha. Ele meteu o pau na rocha. Falei para falar. Quando Deus fala uma coisa, pastor, não, Deus não está ligando para isso não. Não, então Deus é um coitado. Ele escreve uma coisa que não tem valor. A Bíblia diz que ele exaltou a sua palavra acima do seu próprio nome. Ele é a própria palavra. Não brinca com Deus não. Porque o diabo não brinca de ser diabo não. Ele está atrás de você. Ainda bom que ele está atrás e Jesus está na frente. Glória a Deus. Então, igreja, o que acontece? Saul avoou nas vestes do profeta Samuel. Não me abandone. Ele queria que o profeta ficasse com ele, que é o homem de Deus. Mas o homem de Deus não podia fazer mais nada. Ele rasgou as vestes do profeta. Aí a voz do Senhor veio e falou para ele: assim como rasgaste as minhas vestes, eu tenho rasgado de você o seu trono, e tenho tirado de você a unção, e tenho dado a um melhor do que você. O Espírito Santo saiu e foi lá para o mato. Lá ele encontrou um homenzinho ruivo, pequeno, um ruivo, Davi, e o Espírito Santo entrou nele. É o Espírito Santo, meu irmão. O Espírito Santo. É o Espírito Santo, irmão. É o Espírito Santo. Eu não dá tempo nem de ler as anotações. Glória a Deus. É o Espírito Santo. Porque está escrito aqui, ó: não entristeçais o Espírito Santo, no qual está selado. Entristecer é magoar, contrariar, fazer o que Saul fez. Saul fez o quê? Andou pela sua própria cabeça.
Não é a minha cabeça, não é o que eu acho, não é o que eles acham, é o que Deus fala, é o que está escrito. Aleluia! É a palavra. Deus vai nos julgar por essa palavra, mas nós já estamos sendo julgados agora pela palavra, porque está escrito lá em Pedro: já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. Nós vamos comparecer no tribunal para ser galardoado. Nós não compareceremos no trono branco, não. Se eu tiver no trono branco é para julgar os que eu preguei e eles rejeitou. Aí sim eu vou ajudar a julgar para cumprir o que está escrito em 1 Coríntios capítulo 6, a partir do verso 2, que nós julgaremos até os anjos caídos. Aí eu vou estar no trono branco, mas para julgar, não para ser julgado. Julgado eu estou sendo agora. Paulo diz: julgai a vós mesmos. Julgai a ti mesmo. Provai a vós mesmo. Veja, olha para você e olha para a Bíblia, e Deus vai te mostrar o lugar que você está. Meu irmão, minha irmã, chegou a hora do arrebatamento. Eu gostaria de pregar, tem outra mensagem aqui, certo? Para pregar sobre o arrebatamento, porque eu estou vivendo na hora do arrebatamento. Só de eu ouvir, pastor, aqueles 70 anciãos, o Sinédrio de Jerusalém, são 70, eles estão orando, e eles soltaram uma nota, 2 vezes, para todo o povo de Israel e toda a terra: confesse seus pecados, jejue, ore, peça perdão, e mais, vende suas casas e volte para Jerusalém. Vende suas propriedades. A fé que eles têm é que o Messias está vindo mesmo. Estão pedindo para vender as suas propriedades e ir para lá. E está falando para nós também, os cristãos. E vocês, cristãos, conserte suas vidas. Arrepende, confesse, peça perdão, chore diante de Deus, jejue, clame, porque chegou a hora. E Deus nunca passa por cima do seu povo. Não, Israel, Jesus é judeu. Deus nunca passa por cima. Então, meu amado irmão e irmã, eu estou muito feliz. A alegria que está aqui na minha alma, eu quero que ela seja maior na sua. Mas se tiver o tanto que está na minha, aleluia, glória a Deus. Estou muito, muito feliz, muito contente. Que Deus abençoe a cada um de vocês, e que não esqueça dessa palavra. Não seja como Saul, seja obediente, porque Deus rejeitou ele, porque ele rejeitou obedecer toda a palavra. E se você obedecer só uma parte e não obedecer toda, Deus também vai te rejeitar. Mas que você possa crer no que foi pregado e não rejeitar nada, em nome de Jesus. Amém.